Perfeito, são 18 horas. Nós temos o hábito, né, um hábito saudável de começar as coisas na hora, né, em respeito à pontualidade de todos, né? E o tema de hoje, né, numa Master 45, lembra que esse modelo da Master ele é diferente da Live 30, né? A Live 30 é um bate-bola, é um talk show com perguntas no site, mas a Master 45 é uma aula magna de 20 minutos a respeito de um tema, né? Normalmente um convidado externo, né? E depois dos 20 minutos de aula, a gente abre para perguntas diretamente da plateia. Vocês vão levantar a mão, usar o artifício de levantar a mão, entrar na fila e perguntar diretamente para o meu amigo Renato Gimenez, né? Colega meu, amigo meu de Embraer, trabalhamos juntos muitos anos na Embraer. O Renato é um especialista de compliance, era um profissional que eu sempre consultava nos desenvolvimentos do tema, né, das operações que eu liderei enquanto executivo na Embraer. E o nosso caminho se cruzou novamente através do LinkedIn, né? Então lembra, né? A vida do conselheiro, ele passa por networking, passa pelo LinkedIn, e o Renato me viu lá falando de governança e a gente conversou e resolvemos trazer o tema compliance, né? Numa forma bastante simplificada e que cabe nesse ambiente de empresas familiares que é o ambiente que a gente atua. Então, Renato, entrego para você fazer a sua apresentação pessoal e a sua apresentação do tema. Obrigado aí pelo seu tempo. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade aí que a Celente está me proporcionando. Como o Yuri falou, né, eu fiquei 20 anos na Embraer, nem sei quantos anos o Yuri ficou, Foi e por um aí dos também. por aí também, né? E um desses períodos aí, né, vamos falar basicamente da Embraer, eu fiquei lá 20 anos, 13, 14 anos aproximadamente na área de supply chain, né? Onde eu já comecei a ter contato com a questão de compliance mais focada com trade compliance, né, a parte de export control, controle de tecnologias que são incorporadas nos aviões, principalmente na área de defesa, né? Então isso era muito forte lá em supply chain. E isso me alavancou depois de um período. Eu fui convidado aí pelo senhor da Defesa, eu montei uma área de compliance na área da Embraer Defesa e Segurança. Fiquei lá em compliance por uns 4 anos. Também depois acabei indo para o compliance corporativo, né? E defesa, por ser uma área muito delicada, né, por lidar muito com governos, né, a gente tem uma questão do compliance, tanto a parte de anti-suborno, vamos dizer assim, como de trade compliance, de transferência de tecnologia, muito sensível, né. E eu também participei, não é segredo, né, isso saiu na mídia, né, do problema que a Embraer teve, né, com questões aí de corrupção, departamento do governo americano, enfim, eu participei de todo esse processo lá também, né, ajudei a empresa nesse sentido, a passar pelo processo que ela passou, né, infelizmente, mas já é uma página virada, e depois que eu saí da Embraer, eu resolvi trabalhar e dar consultoria, principalmente, né, meu carro-chefe na parte de compliance. Então eu voltei a estudar, né, a gente está sempre se reinventando, né, e fiz aí, né, cursos, treinamentos específicos na área de auditoria, né, de compliance, de anti-suborno, né, que são também as duas atividades que eu, junto com a consultoria, que eu carrego junto comigo, né. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Gente, é uma conversa, um bate-papo, tá? Estou completamente informal, o Yuri sabe bem disso. Então, essa apresentação basicamente é para dar um guia, né, para que a gente consiga desenvolver o tema, né. Não vou me estender muito, né? Que eu acho que é importante também depois a gente poder interagir no final com perguntas, respostas e dúvidas, se houver, né? E a gente aí começar a debater, que eu acho que é o principal ponto aqui, acho que para todo mundo, né? Bom, gente, eu vou compartilhar aqui, vamos ver se eu vou fazer bonitinho. Estão enxergando? Perfeito, então. Bom, gente, qual que é a minha ideia aqui, né? Que eu dei uma conversa
tive algumas conversas com o Yuri antes. A ideia é passar basicamente aqui qual é o objetivo do compliance, né? Quais são o baseline do compliance, né? Talvez muitos dos senhores já tenham visto isso, né? De todos aí, mas quais são os pilares de compliance, que eu chamo de baseline, como que a gente, né? Como é que eu recomendo e como eu oriento, inclusive, os meus clientes para fazer um processo de implantação, né? De uma forma prática, né? E estruturada. E, por fim, eu quero falar um pouquinho como que isso se encaixa, né? A gente estava conversando agora um pouquinho, né? Do ESG, né? A questão que as pessoas talvez menos conheçam é o G que vocês estavam comentando aqui, né? Então, vamos começar. Bom, qual que é o objetivo de compliance, né? Eu vou dizer de uma forma muito sucinta, né? Com relação ao objetivo em si, de que forma que a gente faz para que isso aconteça. Então, a gente tem que ter, dentro desse processo todo, uma palavra-chave é ética, uma outra palavra é transparência, isso é muito importante dentro de compliance, mas de que forma que a gente vai prevalecer e vai fazer com que isso aconteça? Eu acredito muito em processos, né? Acho que processo é uma coisa muito importante que as organizações têm que ter, independente do tamanho que ela tenha, né? E eu também acredito que tem que ter uma gestão sobre todos esses processos, uma gestão sobre as pessoas, sobre as atividades da empresa, e isso tudo tem que estar de uma forma estruturada. Então, ética, transparência, processos e gestão, né, estruturados, é a que vai fazer com que a gente consiga atender um objetivo, né, que é atender de uma forma ética, com transparência, o mercado, a sociedade, que é uma coisa que vem sendo demandado muito, né, hoje em dia, né, demandando por processos e gestão, né, para que a gente consiga, de uma forma estruturada, avançar com relação a esse tema de governança, que ele é muito importante hoje dentro das organizações. Só um parênteses, né, infelizmente, né, a maioria dos clientes que me procuram já tiveram algum tipo de problema, né? Alguma coisa já aconteceu e o que levou a empresa a decidir, né, a implementar algo dentro desse sentido, né, de compliance, até com uma resposta, às vezes, para algum tipo de processo jurídico que a empresa, né, está passando, e isso acaba até ajudando a empresa dentro digamos assim, desse apoio jurídico, né, que você tem no sistema de compliance pode amenizar uma série de sanções que a empresa possa sofrer, né? Então, a grande maioria, infelizmente, acaba procurando dentro desse sentido, né? Qual que é o baseline do compliance, né? Se vocês olharem no mercado de um modo geral, eles são divididos em 10 pilares, né? Eu vou passar muito rapidamente por esses pilares, tá ok? Para depois fazer um fechamento de que forma que a gente pode estruturalmente implementar isso dentro de uma companhia. Então, vamos lá. O compromisso da auto-administração. Então, é aquela velha história, né? O compromisso tem que vir de cima para baixo. Seja uma empresa que tenha como Embraer, conselhos pesados, ou empresas que tenham conselhos melhores, ou que não tenham efetivamente, talvez até algum conselho, não importa. A necessidade é que se tenha um compromisso da auto-administração. E a alta administração da empresa, ela também tem que entender o seguinte, ela vai ter que definir uma função compliance, longe, né, de qualquer atividade que você tenha com relação à operação da companhia. Essa função compliance, ela tem que ser independente, ter autonomia, ter autoridade. Ela não pode ter nenhum conflito de interesse com nenhuma atividade dentro da companhia. Então, essa é uma exigência, né, justamente para se evitar a questão de conflitos de interesse que podem acontecer. Então, a pessoa ela tem que estar realmente isenta de todo o processo. E, normalmente, essas pessoas, né, esse time ou pessoa, independente do tamanho da empresa, tem que responder para um conselho, né? Ou seja, o conselho é que acaba sendo, entre aspas, o chefe funcionalmente, vamos dizer assim, da área de compliance, para que realmente exista uma independência com relação a todas as atividades que estão sendo relacionadas dentro da empresa.
Normalmente, às vezes está ligado a uma vice-presidência jurídica, aí tem uma área de compliance, uma área jurídica, e isso você acaba estabelecendo, né? Normalmente, né? Que é o Chief Compliance Officer, que acaba respondendo para um conselho, para uma diretoria, enfim. Depende caso a caso de cada empresa, ok? Primeira coisa importantíssima, né, que dentro do segundo pilar é risco, é mapeamento de risco, é identificar os riscos, é priorizar esses riscos, né, e de que forma que você vai estar agindo de acordo com a probabilidade e o impacto que esse risco tem para a sua companhia, ok? Então, se tira uma fotografia e faz todo um mapeamento da empresa. Tem ferramentas que a gente utiliza para fazer, né, esse mapeamento, quantificar esse mapeamento, para você saber qual você vai agir, né? Primeiramente, qual que você vai poder deixar para um segundo momento, tá? Tem que ter políticas e códigos de conduta. É aí que vai estar tudo documentado, gente. É aí que vai estar descritas as regras, diretrizes, o comportamento esperado de cada empresa, dos colaboradores, né, dos proprietários da empresa, se for uma empresa, digamos assim, né, familiar, de toda a organização, de todos os níveis hierárquicos, tem que se definir papéis e responsabilidades com foco na manutenção da boa prática dentro da companhia. Então, tudo isso fica documentado, né, dentro da empresa. Alguns documentos eles podem e devem ser divididos com o mercado, com a sociedade, para que esse mercado, essa sociedade entenda de que forma deve proceder. Não sei se os senhores já tiveram oportunidade, o cliente que eu tenho, normalmente eles trabalham com do governo, né? Se você for entrar na CEMIG, se você for entrar na Companhia de Luz do Rio de Janeiro, todos esses em todas essas entidades públicas têm algum código de conduta, tem alguma coisa nesse sentido, tá ok? Então é uma coisa também que já adiantando tem que ser observado. E às vezes também se for um cliente particular, ele também acaba tendo seu código de conduta. E se ele não tem, prevalece sempre o da companhia, né, minimamente. Controles internos. Essa é uma matéria, né, eu acho que onde as empresas acabam tendo um pouco mais de dificuldade. Então, você tem que estabelecer alguns controles. Então, por exemplo, eu citei agora que as entidades públicas têm o seu próprio código de conduta. Como essas entidades públicas também têm a sua política de brindes e hospitalidades, só para citar como exemplo. Então, as empresas também têm que respeitar, né, numa entidade pública, onde isso é muito forte, e tem que respeitar também de uma empresa privada, de uma empresa particular, quais são os limites que são impostos. A empresa, né, que está implementando seu sistema de gestão de compliance, ela tem que entender que ela tem que ter a política dela, o que é razoável para ela. Tudo para evitar conflitos de interesse e qualquer coisa que possa parecer inadequada, inapropriada, né? Qualquer cenário nesse sentido, tá ok? Tem o COSO, não sei se vocês já ouviram falar, né? É um controle interno, né, que algumas empresas adotam, por exemplo, a Embraer adota esse sistema COSO, né, que o objetivo é mitigar riscos e evitar fraudes. Basicamente é isso, dentro das suas transações comerciais, no dia a dia que a empresa tem. Tem o SOX, né, que é muito conhecido, né, são regras, né, que estão para proteger a empresa, né, e para mostrar de forma transparente para o mercado que ela tem ética no negócio, para ter uma boa governança corporativa, que ela tem toda a sua escrituração contábil, financeira muito bem estruturada, ela tenha tudo isso muito bem ajustado, de forma adequada, sem, digamos assim, qualquer tipo de problema. E isso tem que ser passado para o mercado de alguma forma, né? Então, normalmente as empresas que têm ações na bolsa de valores acabam tendo que divulgar, né, de forma, né, confiável, essa é a palavra, né, o resultado das suas, é,
transações financeiras. Um caso recente que a gente teve aí foi um das Americanas, né? Onde foi um caso muito sério, onde não, a palavra confiabilidade ali não estava sendo respeitada e deu todo o problema que deu para esse grupo, né? Tem, sei lá, mais de 40 anos aqui de Brasil. Então, só para citar como um exemplo, né, como esses relatórios financeiros, essa transparência, né, ela é uma coisa muito importante dentro do dia a dia. E essa lei, né, o SOX, que a gente chama, vamos dizer assim, vulgarmente, é um processo que visa garantir esse tipo de situação. Isso é muito importante, por isso que eu gastei um pouquinho mais de tempo aqui também. Então, a gente está cobrindo a parte de controles internos, que é um outro pilar, né, dentro do baseline. Treinamento e comunicação, gente. Isso tem um valor tão grande dentro de uma companhia, porque vocês podem me perguntar, puxa vida, mas se eu fizer tudo isso, eu não vou ter problemas de corrupção, problemas de compliance da minha empresa? Não, não dá para garantir isso, porque nós, os seres humanos, temos pessoas. Então, um treinamento bem dado, um treinamento bem registrado, é minimamente uma prova positiva para proteger a companhia num eventual litígio que possa acontecer. Então, é um processo muito importante. Não pode só, dei o treinamento, assino a lista. É uma coisa que realmente é muito relevante. E, de novo, a participação da alta administração é muito importante também dentro desse processo de treinamento e comunicação. Comunicação é uma coisa muito importante em compliance, né? Que a gente vai chegar numa palavrinha lá no final, que é por causa da cultura, né? Que é uma coisa que tem que ser mudada. E cultura está atrelada a uma gestão de mudanças, ou seja, não é um processo rápido, tá? Canal de denúncia. Tem que ter um canal de denúncia. Então, dentro dos pilares de compliance, você tem que implementar um canal de denúncia. Esse canal de denúncia ele tem que ter seguro, garantir confidencialidade, anonimato, né? Deve ser aberto amplamente, internamente ou externamente. Internamente ele tem que ser muito divulgado. Quando eu falo transparente aqui, eu não quero dizer transparente que você vai dizer quem é, né, que fez a denúncia, mas quando o denunciado ele se identifica, perdão, quando o denunciante se identifica, ele deve ser informado de forma transparente da evolução do processo que está acontecendo com relação à denúncia que ele fez, que já cai nesse nosso próximo item, que é a investigação. Então você tem que investigar a denúncia de forma independente, certo? Lei, compliance está muito ligado à lei. Então, uma lei não foi cumprida, alguma coisa não está acontecendo de acordo na empresa. Então, isso tem que ser passado, sim, dentro do canal de denúncias. E não é só questões, não são só questões, gente, relacionadas a leis. Comportamento, né? Comportamento inapropriado, certo? Que uma mulher pode sofrer, um funcionário pode sofrer algum tipo de assédio. Tudo isso é tratado dentro do compliance também, né? Ou seja, tem aí uma perninha, né, de você garantir o bem-estar dos funcionários, né? Muito importante também dentro desse processo. Então, normalmente, as coisas que mais acontecem no canal de denúncia são questões relacionadas a algum tipo de assédio, certo? E por isso ele tem que ser muito bem investigado. E um canal de denúncias também, conforme ele vai evoluindo, associado com essas investigações, vai amadurecendo, inclusive, o nível das denúncias, né? Então, faz tudo parte de um processo de aprendizado, que aí a gente amarra de novo com a comunicação, com o feedback, e você mostrar para a companhia de que forma isso está evoluindo. Due diligence. Esse é um outro pilar importante também. Due diligence, ele tem que ser feito de forma inteligente. Eu não vou fazer due diligence de tudo para todos. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que vai participar, precisa achar um associado, um parceiro, para participar de uma PPP, né? Que é uma, vai montar uma empresa privada, público-privada, para poder atender um determinado cliente. Esse casamento que você vai fazer com esse parceiro é um casamento que pode durar 20, 30 anos, né? Essa parceria público-privada. Então, você tem que saber muito bem com quem você está se associando nesse sentido.
Então, essa é uma ferramenta muito importante. Ah, mas não vai ser a mesma coisa se eu for comprar lá esfirras e quibes do meu fornecedor para minha festa de final de ano. Então, estou falando questões extremas para mostrar que tem que fazer sentido, né? E para que você não faça muita coisa para todos. A gente não pode puxar o pêndulo muito para um lado nem para o outro. Então, as empresas também vão aprendendo isso com o tempo, tá ok? Monitoramento e auditoria. Isso é essencial. Auditorias têm que ser feitas dentro de um processo de compliance, né? Auditorias internas, auditorias externas, e a gente tem que usar essa auditoria para que ela consiga nos trazer um resultado, se aquela conscientização, se aquela comunicação, se a cultura do compliance realmente está se materializando dentro da companhia. Então, além de ver questões assim realmente, né, documental, confrontar documentos, confrontar uma série de questões, é muito importante também que ela consiga, de alguma forma, verificar se todo aquele comunicado, verificar se tudo aquilo que foi conscientizado realmente está permeando dentro da empresa, dentro da cultura da empresa. Então, é uma ferramenta muito importante. E o 10º pilar, que tem sido colocado bastante, já por várias empresas, é a responsabilidade social e ambiental, que abre o caminho para o ESG, né? Questão de diversidade, inclusão, né? Então, isso é um ponto também que tem se tornado, eu tenho participado de alguns fóruns de compliance, esse 10º pilar já está consolidado também, tá ok? Bom, pessoal, eu passei aqui pelos 10, né, pilares ou o baseline de compliance para você implementar um programa de compliance, né? Perdão, eu vou até tirar a palavra programa, porque não é um programa, é uma coisa que acaba não tendo fim. O programa acaba tendo algum fim. É quando você implementa um processo, um sistema de gestão de compliance. Deixa eu até me refrasear. E como é que no dia a dia eu recomendo que isso seja feito, né? De uma forma estruturada? Através de uma norma ISO. Gente, norma ISO, existe uma ISO específica para compliance, essa é uma norma nova de 2021, abril de 2021, se não me falha a memória, e essa norma, ela traz uma série de diretrizes que conversam, que convergem com todos os pilares que eu falei para vocês. Ela fala da cultura, ela fala do due diligence, ela fala da auditoria interna, ela traz a função compliance da mesma forma, né, os 10 pilares também como uma função independente, né, para se evitar conflito de interesse. Então é a forma que eu recomendo que isso seja feito. E por que mas é complexo implementar uma norma ISO? Sim e não. A norma ISO, ela basicamente, gente, ela se define, ela tem aí, nós vamos ter aí 7 grandes requisitos, que acaba sendo um PDCA, que a gente, desde a nossa vida de faculdade acadêmica, a gente sempre teve contato com isso. Então, essa norma tem avaliação de desempenho, né? Tem a questão da contextualização da organização, tem a questão da importância da liderança, mas ela tem uma perninha, que é a última do lado direito, que é a melhoria contínua. Isso é o grande, no meu ponto de vista, né, na minha opinião, é o grande ponto da ferramenta, dessa norma em questão. Porque a melhoria ela tem que ser buscada a patamares que a empresa defina como sendo adequada. Então, esse é um processo que tem lá atrás, lá na frente, tem uma questão de melhoria contínua que vai alimentar todo o meu PDCA. E eu posso amadurecer o meu sistema de gestão de compliance. Então, o que eu quero dizer com isso? É trazer os requisitos da norma que eu confirmo para todos os senhores. Ele conversa com todos os itens do baseline, com todos os pilares. Essa norma de compliance é uma norma de gestão de riscos. Ela trabalha com risco. Então, que vai em linha com a parte de análise de risco que a gente tem nos 10 pilares de compliance. Então, ela é muito alinhada com tudo que está acontecendo. Aí falou, puxa vida, mas se eu implementar uma norma dessa, eu preciso fazer uma certificação? Sim e não.
A norma, a implementação da norma e você fazendo esse sistema de gestão girar, ele já vai lhe trazer benefícios para a sua organização. Esse é o ponto. A certificação é uma cereja do bolo, é o morango do bolo. Coloquem o que vocês mais gostarem para terminar o bolo. Mas toda a receita, todo o bolo, ele já vai estar pronto. A certificação é só uma consequência, que fica a critério da empresa, se ela quer implementar isso ou se ela não quer implementar, digamos, a certificação propriamente dita. As, Muitas vezes é interessante se ter essa certificação. Depende do mercado que você está inserido, né? Depende se o seu cliente é um setor privado ou setor público. Então, tem diferença esse tipo de certificação para alguns negócios que fazem sentido, tá? Mas o que eu estou trazendo aqui é usar os requisitos dessa norma para que você consiga amarrar todo o seu sistema de gestão de compliance de uma forma estruturada e que é reconhecido mundialmente. Essa norma não vale só aqui no Brasil, ela vale em todos os lugares do mundo. E, de novo, lembrando, normas da ISO não são barreiras, né, para você realizar algum tipo de negócio. Então, se de repente teve uma prefeitura, se não me engano, acho que de São José do Rio Preto, que ela colocou, foi até o Superior Tribunal Federal isso, se não me engano, porque ela queria colocar requisitos de compliance dentro das suas licitações públicas. Então, as coisas estão acontecendo muito nesse sentido e, de alguma forma, eu até acho que as entidades públicas estão se preocupando mais com esse tipo de coisa, até em função de tudo que já aconteceu aqui em nosso país. Tá ok? Então, de novo, gente, essa norma não necessariamente eu preciso fazer uma certificação. Ela pode me dar de uma forma estruturada a forma que eu vou gerir a minha empresa com relação à questão do compliance. E, como promessa é dívida, como é que entra o ESG nisso aqui tudo? Então, dentro do governança, você pode utilizar essa norma de compliance. E você pode usar essa norma de compliance para gerir tanto a parte ambiental quanto a parte social. Porque, como eu falei, essa é uma norma que faz gestão de risco. Tudo isso aqui, a empresa tem que ter esse mapeamento para fazer esse risco. E essa norma tem uma coisa que chama-se obrigações de compliance. As obrigações de compliance são, além das leis, obrigatoriamente, também precisa ver quais leis se faz sentido colocar dentro desse sistema de gestão para ser monitorado, né? Como eu também posso colocar requisitos de meio ambiente, de eficiência energética, né? De diversidade, de segurança de dados, de LGPD. Então, já adianto, LGPD é uma lei obrigatória que você vai ter que ter dentro de seu sistema. Não tem por onde correr. Então, uma das obrigações de compliance vai ser você ter a aderência à LGPD. Esse é o seu objetivo de compliance. Aí você vai identificar quais são os riscos para que isso não, para que possa, digamos, prejudicar o meu atendimento a essa lei. Esses riscos eu vou mapeá-los, vou colocá-los dentro de uma matriz para poder entender, de uma forma muito resumida. Vou definir planos de ação para mitigar. Isso vai ter que ser verificado constantemente para verificar se o meu risco está dentro da probabilidade que eu quero que ele fique. Tá? Nada precisa ficar tudo no verde, gente, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero trazer aqui, essa norma ela é muito importante para ajudar. E uma diquinha que eu estou colocando aqui no canto direito inferior, existe, né, a prática recomendada da BNT com base na agenda de 2030, que chama PR 2030. Aí você vai encontrar orientações. Então, é prática recomendada. Ela não está te trazendo que é um requisito, mas são práticas recomendadas que a ABNT fez, e eu já li esse documento todinho. Ela captura uma série de informações que é para ajudar as empresas a implementar um sistema, vamos dizer, um processo de ESG, né, dentro do seu processo, sobre o seu processo de gestão. Então, ela é só uma dica que fica também, que ela é muito pouco conhecida, mas pode ajudar bastante, tá? E finalizando, pessoal, último, última informação aqui. Eu entendo que compliance, ele é uma jornada, né? Por isso, quando eu falei programa, eu me corrigi. Isso não pode ter fim. Isso é uma coisa que vai ter que se perpetuar. E tem que estar em sinergia com os processos, os resultados, os indicadores da empresa.
Eu não posso criar um sistema de gestão de compliance à parte da minha empresa. Ou seja, eu tenho que ter que esse sistema de gestão de compliance converse com tudo que eu tenho dentro da minha companhia. Os negócios que eu vou estar realizando, eu não posso criar um sistema de compliance que vai me amarrar um negócio, mas eu tenho que criar um sistema de compliance, de gestão de compliance, que me apoie nas decisões de negócio que eu vou fazer, que me apoie na forma que eu vou tratar, né, as reclamações ou as denúncias que chegam até a minha companhia, que me apoiem a forma que eu vou tratar os funcionários, né, com ética, com integridade. Então, ela é uma forma que, como eu falei, é uma jornada, não vai acabar agora. Palavrinhas-chave, compromisso da alta administração, senão não adianta, não adianta. Comunicação, gente, forte, forte, muita comunicação muito forte, porque isso vai requerer mudança de cultura dentro da companhia. Tá ok? Pessoal, isso era o que eu tinha para passar para vocês. Não sei se eu fui muito rápido ou se foi razoável no tempo, mas essa é o que eu gostaria de passar para vocês dentro do tempo que eu tive aí, né? Eu combinei, né? Conversei com o Yuri. Espero ter atendido a expectativa do Yuri e de todos aí, né? E aí está aberto para pergunta, conversar, como vocês acharem melhor. Superou a Renato, expectativa, Renato. Vamos entregar para o Alexandre, que ele já abriu a fila das perguntas. parabéns, viu, Renato, pela apresentação. Gosto bastante desse tema, né? A gente já tive a oportunidade de trabalhar também com projetos internos, né, no Citibank para a implementação de alguns controles internos também. Empresas americanas, né, Ernst Young, Citibank, respiram compliance, né? Precisam Sim, disso porque elas são aderentes a Sarbanes-Oxley. A gente usou muito o framework POSO, né, como um framework para a implementação dos processos internos. E uma coisa que é legal compartilhar com você nós participamos junto com a Ernst Young num processo de trade secret, né, segredo de negócio na Vale, exatamente para prevenir espionagem industrial de um processo que eles patentearam, mas não contaram toda a história na patente. Então tinha segredo industrial ali, né? Eu imagino uhum, que a situação análoga da Embraer passa por essa questão. Não somente você precisa ter controle interno de compliance, mas você precisa criar barreiras que previnam a espionagem industrial, porque sem evidenciar que existe o controle e que aquele controle foi intencionalmente transposto, você não gera evidência jurídica para um eventual processo. O perfeito. objetivo é criar essas ratoeiras, entre aspas, né, essas armadilhas jurídicas dentro da cadeia processual para impedir a atuação de má fé, né, e deixar todo mundo aware que isso está sendo monitorado e controlado, né? Mas, puxa, muito boa a apresentação, acho que tema super pertinente, tem tudo a ver com maturidade empresarial, tudo a ver. E você colocou um ponto muito importante, né? Quando eu falo em processos, né, é uma coisa muito simples. Vamos pensar na área de compras. Área de compras. Puxa, eu tenho que ter alguma coisa que me proteja de lavagem de dinheiro, vamos dizer dessa forma. Então, você, dentro de um processo de compras, aí você pode colocar isso no ERP, que seria o ideal, você garante níveis, né, níveis de aprovação, né, ou seja, alçadas de aprovação, e também segregação de função. Ou seja, quem gera a demanda, quem gera o pedido, quem aprova o pedido, né, e quem vai pagar lá na frente, no contas a pagar, tem que ter toda uma cadeia, inclusive o due diligence, vamos dizer assim, desse prestador de serviço, válido para garantir que eu vou realizar aquele pagamento. Então, foi o que você falou muito bem, Alexandre. Eu coloco armadilhas, barreiras, na verdade, dentro do meu processo. Pode ser que alguém algum dia burle isso? Pode, né? O humano é muito criativo, o ser humano é muito criativo. Mas você consegue demonstrar, né, para quem quer que seja, que você fez. Olha, eu comuniquei, eu treinei, eu tenho um processo robusto. Então, justamente para evitar que a empresa caia nessa armadilha, e como você disse muito bem, juridicamente acaba sendo uma prova positiva para a própria empresa que passar, né, por algum tipo de processo desse tipo. Perfeito. Obrigado, Renato. Eu que Renato, agradeço. Renato, eu vou aproveitar uma pergunta do Olegário que ele acabou fazendo aqui no chat, né? Para garantir a independência do canal de denúncias, né, é recomendável que o
que é a recepção da denúncia, né, aí eu avanço um pouquinho, né, o tratamento do processo de investigação seja feito por um órgão externo à companhia? Não necessariamente. Sim e não. Depende Uhum, da empresa e do tamanho da empresa. Então, por exemplo, empresas grandes, com 17, 20 mil funcionários, acabam tendo, justamente com a área de compliance, dois grandes parceiros. Além, né? Tem a área, a parte de auditoria interna e a parte de controles internos e riscos. Então, essas áreas elas acabam sendo independentes em relação a toda a operação. Então, quando cai alguma investigação, essa própria área de auditoria interna pode fazer essa investigação, né? E, se necessário, também, caso a empresa não tenha esse tipo de situação, sim, pode, né? E, na verdade, deve contratar uma investigação externa independente, tá? E tem o caso híbrido também, tá, Yuri? Onde mesmo uhum, você tendo essas três áreas distintas, a investigação requer alguma coisa de levantamento de relatórios, uma série de interpretações que você pode contratar uma empresa de consultoria aí qualquer, né, dentro que a empresa entenda como correta, para fazer uma investigação financeira ou para fazer algo do gênero. uhum. Tudo bem? Vou aproveitar uma pergunta do César, vou emendar com a minha também, né? Que você falou no comecinho da tua apresentação, né? Quem te procura para estruturar compliance na tua organização, nas organizações, normalmente tiveram um problema. Aí eu queria que você contasse um pouquinho quais são normalmente quais são esses problemas, né, que essas empresas enfrentam e te procuram, né, para poder remediar, né? E aí É, o César ele traz a pergunta muito parecida, né? Ele fala um pouquinho qual é o processo de adoção, né, de compliance, né, em pequenas e médias empresas. então, então vamos lá, né? Vou até abrir um pouquinho mais, né? Então, Uhum, normalmente uma empresa, né? Inclusive, eu já até implementei o sistema lá. Ela realmente me procurou porque teve um problema com uma autarquia pública de conflitos de interesse. Contratar o filho de não sei quem e assim vai por diante. Por exemplo, uhum, né? As outras empresas, né, que também têm me procurado, podem não ter tido um problema, digamos assim, jurídico desse, mas o mercado, ela, por exemplo, presta um serviço para a Sabesp, uhum, tá? Isso é um caso verdadeiro. Só que a Sabesp fala, eu preciso de ESG, eu preciso de compliance, que você tem isso aqui agora. Ou seja, as uhum, empresas estão mais se movimentando porque ou tem algum problema já existente jurídico, e o compliance acaba sendo, né, implementar esse sistema de gestão até uma forma do seu plano de ação para mitigar ou amenizar, digamos, alguma penalidade, ou porque o mercado está exigindo. E como eu comentei, as entidades públicas estão começando a exigir. Então, a empresa, esse caso é muito interessante. Esse é uma empresa que já vem procurando há tanto tempo, mas eles ficam toda hora remediando alguma questão. Falou, uhum, puxa vida, pô, agora apertou, agora eu preciso de mínimo um diagnóstico seu para que eu possa apresentar para o meu lá para a Sabesp. Então o cara encomenda o diagnóstico do compliance, né, ou do SG. Então você vai lá e faz o diagnóstico. Por quê? Sendo bem transparente com vocês. Porque ele só quer dar, ó, eu já fiz o diagnóstico, mas eu vou implementar. Então esse tipo de situação está acontecendo, Yuri. Está acontecendo. Tá, e o bom, pelo menos as pessoas estão sendo sinceras, né? Elas não estão não tá, falando, ó, Renato, eu preciso agora só do diagnóstico. Você faz? Claro que eu faço. Bom, ele com o relatório diagnóstico, ele já consegue, vamos dizer assim, né? Tourear um ou dois clientes, principalmente nesse caso, são clientes de entidades públicas, né? Eu não sei se eu perdi alguma outra coisa da pergunta que você fez, Yuri. O Bentinho pediu para falar um pouquinho do processo de implementação, né, do compliance, né, em pequenas e médias empresas, né? Bem na tua experiência mesmo, né, Renato? Ó, então, o que que é? É, o, uma empresa pequena, ou de médio porte, ela, ela tem essa necessidade, vamos colocar assim, de implementar um sistema de gestão de compliance, ela vai ter que começar a abrir mão de algumas coisinhas. Então, por exemplo, ela vai ter que ter uma pessoa, uma função compliance
independente. Então, ela vai começar por aí. O tamanho dessa área, ou o tamanho, né, digamos assim, a experiência dessa pessoa vai depender do que a empresa queira apresentar. Então, você pode pegar pessoas que não têm experiência. Então, como que a gente faz no dia a dia? A gente desenvolve, faz o diagnóstico da empresa, e nós desenvolvemos, eu desenvolvo toda a documentação e, ao mesmo tempo, eu vou treinando essa função compliance, para que um dia a empresa possa andar sozinha. Então, só estou falando de empresas que vai falar, só vou ter uma pessoa. E essa empresa, às vezes, ela é tão pequena que ela talvez não tenha nenhum conselheiro, ela tem só um CEO, né? Ou tem um grupo de diretores, enfim. Então, você treina essa pessoa para que ela, em algum momento, você desenvolve todo esse processo, toda a documentação, desenvolve programas de treinamento, desenvolve canal de denúncia, a gente desenvolve tudo em conjunto com a empresa, mas essa função compliance ela tem que existir. Se ela não existir, nem não adianta começar, tá? Porque isso é um requisito de mercado, dentro dos 10 pilares de compliance, e é um requisito da própria norma da ISO. Então, ou seja, não tem por onde fugir. E um processo desse, acho que talvez ninguém perguntou, pode demorar 10 meses, 12 meses para você ter um primeiro resultado de ter pelo menos uma auditoria interna, né? E depois a auditoria interna já começa a alimentar o processo de melhoria contínua com eventuais problemas que sejam detectados. Aí essa própria auditoria interna também você pega auditores externos do mercado, porque a empresa não consegue fazer isso internamente. Ela contrata um auditor independente, faz lá um bid, contrata um auditor, esse auditor vai lá, passa por todo o seu sistema de gestão. Por que que a norma é legal? Porque o cara vai ter um padrão de referência para ele poder seguir na hora de fazer essa auditoria. Respondi? Perfeito, Renato. Vou aproveitar a tua expertise de auditor, né, e responder aqui a pergunta do Wilson Cury, né? Como que você tem visto o uso da inteligência artificial em processos de auditoria para avaliar o compliance? Tem sido usado e cada vez mais, tá? Eu participei de um fórum, vai ter esse ano de novo agora em agosto, ano passado em compliance, eles tiveram uma banca lá só para falar de IA, só para falar disso. Então, por exemplo, você pode ter uma inteligência que fique ao todo tempo girando dentro do seu ERP, procurando alguma coisa que você parametrizou. E ela pode te apresentar esse resultado. Entendeu? Então, dá para você usar, sim. Dá para usar, sim. Né? Agora, a forma que isso vai, digamos assim, a profundidade vai depender também de cada empresa, da situação de cada companhia. Porque ainda não é um processo barato. Mas existem no mercado várias empresas que podem te ajudar com essa questão de IA, de canal de denúncia, de investigação. Então, o mercado está repleto de gente. Repleto. Tem empresas especializadas só para te implementar um LGPD dentro da sua companhia. Associado já, né, amarrado como compliance. É caro, é claro, né? Então, Uhum. vai depender do tamanho da companhia, do quanto ela quer investir, da profundidade. Então, se você pegar uma empresa que movimenta bilhões de dólares, faz todo sentido ter uma inteligência artificial dentro dessas questões, buscando notícias, buscando evidências no mercado de todo mundo, ao mesmo tempo, de clientes. Por exemplo, pega uma aviação executiva, como da nossa saudosa e querida Embraer. Uhum. Quem que é o cliente de uma aviação executiva? Então, eu vou ter que fazer um Know Your Customer. Eu posso usar uma inteligência artificial, né? Tem várias empresas que prestam esse tipo de pesquisa, procuram. Agora, você pode ter uma inteligência que faça isso para você, né? O cara chegou, vou pagar 45 milhões de dólares à vista. Não, não, não trabalho assim. Então, começam, né? Uhum. Você tem alguma série de cuidados. Então, a IA, sim, ela está sendo utilizada e vai continuar sendo. Eu não vejo por onde isso vai parar. Aliás, eu acho que só vai aumentar com o tempo. Só Né? vai Mas, de novo, aumentar. a profundidade vai depender do tamanho da empresa e se faz sentido também. Quando você lembrou dessa questão, quem é o meu cliente da versão executiva? De cara veio o due diligence aqui na minha cabeça, mas vamos lá, vamos Então, pegar mas uma pergunta. o IA pode estar dentro do due diligence. Com certeza.
entendeu? Com certeza. É, e Pô, olha, o imagina IA, você ser uma área de compliance, chegar e falar, para esse cara aqui você não vai vender. Não, ele está comprando é, 3 aviões executivos. Não, mas para esse cara não dá para vender. esse carro não dá para vender, não. Por que que não dá? Porque ele está numa lista assim, 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 assado. XPTO, é Porque isso pode não sei mesmo. o que de lavagem. Então tem mil situações. E a Uhum, IA pode ajudar aí também. uhum. A IA já faz uma boa parte do trabalho do diligência. Mas, Renato, para a gente fechar aqui o nosso encontro, né? Ele dura 45 minutos. Tem uma pergunta do Fábio Munhoz, voltado aqui para startups de tecnologia, né? E ele pergunta o seguinte, né? Como que você vê compliance no ambiente de startups, especificamente de tecnologia? Uma boa pergunta. Eu digo para Eu, você o eu, seguinte, né? Pode eu falar, Yuri. gostei dessa pergunta também, porque ela é bem específica e é um ambiente bastante incipiente, né? Face a um produto, vou chamar, né? De compliance bastante robusto, né? Mas faz sentido quando você amarra tudo isso dentro de requisitos de mercado que exige compliance. Exatamente. Hum. Então, por exemplo, vamos pensar em LGPD. Gente, dependendo desse ambiente, eu não sei o que é que essas startups vão fazer, que tipo de pesquisa eles vão estar realizando. Tem que se respeitar, sim, questões de segurança da informação, questões de eventuais conflitos de interesse, né? Por exemplo, né? Eu tenho uma empresa que está planejando, desenvolvendo um novo equipamento para eu utilizar, digamos, lá no metrô, para seja lá qual for a finalidade, né? Estou só viajando aqui com vocês. Pô, mas quem está me dando todos os requisitos disso aqui já é um cara que está no mercado. Então tem que se respeitar uma série de questões, e, principalmente segurança da informação, a sigilo, né, que foi falado no começo, né, com relação o Alexandre comentou, né, segredo da empresa, segredo Uhum. tecnológico, porque isso tudo vai ter que ser respeitado, né? Então, eu vejo isso também com muito cuidado. E mesmo se você for querer financiar uma startup, né? Pô, quem é essa startup? Quem é o fulano? Quem é o ciclano? Cadê minha due diligence dessa turma aí também? Então, eu acho que as Renato, coisas começam a se amarrar. a gente pode até dar um exemplo bastante prático, que são as incubadoras ligadas a instituições financeiras. A exemplo Uhum. disso, o Cubo no Itaú, a Oxigênio na Porto Seguro, que lidam diretamente com startups de tecnologia e elas precisam estar homologadas pela instituição e, portanto, imersas no código de compliance, nas regras de compliance da instituição, sob pena de não conseguirem se tornar Sim, fornecedores. Então, assim, nasceram empresas como PicPay, nasceu do Cubo, né, por exemplo, uma empresa startup que estava acelerada no Cubo, e elas precisam navegar dentro dessas regras de compliance do banco, observando exatamente isso que você falou, conflitos de interesse, de onde vem a informação, como você trata essas informações, né, o que você pode abrir, o que você não pode abrir, como você trata o incidente, tá bom, vamos supor, escapou, ups, errei, deixei vazar a informação. E aí, como é que eu e sigo o aí? protocolo? Eu notifico quem? Como é que eu trato? Qual que é a contingência? Então, acho que essa é a palavra-chave. Compliance pode tornar a startup, pode fazer a startup parecer mais madura e abrir um leque de oportunidades para ela, e seria inacessível caso ela não demonstre essa maturidade nesse aspecto, né? Se ela não demonstrar, ela Perfeito, não consegue se inserir nesse contexto. perfeito. Belo exemplo. Mestre Yuri, Renato, muito obrigado, Renato, pelo seu tempo. Trago aqui para você fazer as suas despedidas. O LinkedIn do Renato está no bate-papo, Renato Gimenez, né? Recomendo que vocês façam a conexão e desenrolem o texto aí com seus problemas de compliance no privado com o Renato. Mas vai lá, Renato, faz sua despedida aí e você me devolve. não, tranquilo, gente, eu agradeço a oportunidade, né? Quando eu conversei com o Yuri, né, ele me disse o público, né, da Celint, e realmente eu fiquei muito interessado em falar para esse público, né, porque todos aqui têm, digamos, uma grande experiência aí de mercado, seja em qual for o segmento, né,
Talvez isso faça algum sentido para vocês, né? Essa questão do compliance, do sistema de gestão de compliance, faça sentido aí para o dia a dia de vocês aí para um futuro aí, né? Perpetuidade, né? Sustentabilidade da empresa, né? Vamos falar uma linguagem mais bonita. E É agradeço a isso toda a aí. atenção aí, gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pelo seu tempo, por divulgar, por compartilhar seu conhecimento, Renato e turma. Obrigado pela dedicação de vocês. E aliás, dia 3 é justamente semana que vem, né? Eu e Paulo Forgetti vamos estar aqui já no modelo de Live 30. E o Paulo Forgetti vai compartilhar conosco a experiência que ele teve no ambiente de tecnologia e inovação a partir de um caso real que ele liderou na época que ele trabalhava no Bradesco Seguros. Então, quarta-feira que vem, 18 horas, estamos juntos novamente. E essa live aqui, todo esse conhecimento que o Renato compartilhou conosco, amanhã vai estar no nosso canal de YouTube para que vocês possam rever. Então, obrigadíssimo, turma, e até a próxima. Yuri, Obrigado, forte abraço. Boa semana.